Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um CDFs, o podcast que está tentando descomplicar o mercado financeiro e suas decisões aí, quando a gente fala de dinheiro, de futuro, de planejamento financeiro. Hoje a gente tem um tema muito legal aqui. No último podcast a gente falou um pouquinho, né, sobre como a gente toma decisão, os vieses ali, quando a gente tocou no assunto de renda variável. E hoje a gente trouxe um especialista no tema aqui, né? Psicóloga, trabalha como consultora em desenvolvimento de pessoas, sócia da Lumo Consultoria. A Délia, eu vou deixar ela se apresentar muito melhor do que eu poderia fazer por vocês. Délia, seja muito bem-vinda. Espero que o nosso papo aqui seja muito agradável para ti também. Também espero. Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Para me apresentar, né? Sou psicóloga, formada na Federal do Amazonas, acho legal dizer isso. Tenho muito tempo de formada, isso já dá uma denunciada aí de qual é a minha idade. E passei muito tempo trabalhando como executiva, né, de recursos humanos aí no Polo Industrial de Manaus, mas agora trabalho como consultora, como você falou, numa empresa de consultoria que fica baseada em São Paulo. Então, a gente acaba tendo clientes aí por todo o Brasil. E acho que a gente vai ter uma boa oportunidade aí de desenvolver o tema, porque quando a gente fala, né, de tomada de decisão e etc., a gente está falando de tudo, né? A gente está falando da vida financeira, da vida afetiva, da vida profissional. Então, vamos ver para onde iremos com o nosso bate-papo. É isso. Délia, antes da gente começar tudo aí, qual foi que você acha, aproveitando, assim, seja a pior decisão financeira, com todo esse conhecimento que você já tem, você já teve alguma decisão financeira ruim? Sim. Já começa assim, Uhum. Assim, tipo, não dá nem tempo de aquecer. Essa é aquela pergunta que a nossa audiência já vai te conhecer dentro do tema. Para saber se continua ouvindo ou se para. Tá, então eu serei franca. Eles são bonzinhos. Então tá. Então vamos lá. Olha, tem algumas, né? Desde comprar um sapato que, tipo, achei bonito, mas o calo não me fez usar, ou muito alto, ou muito fino. Mas, assim, maiores investimentos, eu já comprei... Eu gosto muito de estudar. Então, houve uma época da minha vida que eu comprei alguns cursos num valor, assim, bem alto, que demandaram, inclusive, viagem e etc., que, de verdade, enquanto eu estava lá, eu já pensava, o que eu fiz aqui, né? O que foi que eu fiz de errado, onde foi que eu errei? E é um dinheiro que foi, né? Pagou, tá lá, e aí eu pensei, bom, já que eu tô aqui, eu tenho que extrair alguma coisa, mas de verdade, não pagaria por aquele valor novamente, e isso me faz tomar um pouquinho mais de cuidado na hora de decidir sobre o que eu vou pagar, o quanto vai ser, eu acho que é isso. Isso é importante, né, porque quando a gente fala de tomada de decisão no geral, e aí você, especialista na área, né, ainda assim, mesmo sabendo de tudo isso, de vez em quando caem em algumas armadilhas. Sim. Isso mostra que, então, nós não estamos ilesos, mesmo com... Assim, a gente vai descobrindo, assim, é ilusão pensar que o fato de você saber muito sobre algo é suficiente para que você não caia numa cilada, né? Às vezes até o fato de saber demais só dá recurso para a gente explicar muito bem uma decisão mal tomada. A gente explica racionalmente, assim, de uma maneira perfeita, mas não faria sentido nenhum aquilo se a gente descartasse alguns outros aspectos da tomada de decisão. Então, eu vou usar um meme agora. Eu acho que com essa resposta você alugou um triplex na minha cabeça. Assim, eu vou passar alguns dias pensando sobre isso, mas enfim. Bom, o tema hoje é economia comportamental, né? Mas como vocês estão falando, né, é uma coisa que permeia não só decisões financeiras, né? Permeia a nossa vida como um todo, né? E eu fiquei pensando aqui a questão do livre-arbítrio, né? Até que ponto a gente tem de verdade? Se é tão complicado a gente tomar decisões sem viés. Então, Délia, vamos dar um passinho atrás aqui. Com a ótica da economia comportamental, mas falando no geral, assim, dessas decisões com vieses, a gente tem liberdade ou não tem, para a gente discorrer mais ou menos nessa linha, diz assim para a gente, o que é a economia comportamental na visão de uma psicóloga? Boa. Bom, falando de um jeito bem prático e simples, é como se fosse a economia comportamental uma ponte entre
a economia, ou seja, o processo de decisão que faz parte, né, de tudo que diz respeito à vida, e a psicologia. Então, a economia comportamental, ela estuda exatamente como é o processo de decisão na realidade, né? Ao contrário do que a gente pode pensar assim, as decisões são tomadas de maneira muito racional, então existe uma lógica. A economia comportamental traz os aspectos de emoções que influenciam nas decisões, do contexto que influencia na decisão, né? Da experiência que a pessoa traz para dentro daquele processo de decisão, que pode contribuir ou atrapalhar. Então, tudo isso, todo esse estudo é o pacotinho aí de economia comportamental. Então, quando a gente fala de economia comportamental, a gente não está falando só de decisões financeiras, mas também, e aí eu acho que é legal porque trouxeram o aspecto do comportamento para essas questões mais concretas, para perceber que tem um subjetivo por trás dessas decisões, mas não é só isso, né? Vai para além da parte só econômica, né? Eu gosto da ideia de quando a gente pensa que tudo a gente faz de maneira racional e calculada, né? A gente sempre... tu gosta da ideia? Eu acho legal, assim, porque, né, como somos bobos, né? Para não usar outras palavras. Mas eu lembro de ter estudado isso na faculdade, que decisões econômicas, elas são 100% racionais, né? Tem ali o começo da economia, ela vem puxando completamente isso, micro, macro, ela puxa que toda decisão econômica é racional, é pautada, até porque é matemática, então não tem como ser de outra forma. 2 mais 2 é sempre 4. 4, não tem como ser 5, né? Até que surgiu lá o psicólogo que ganhou o Nobel de Economia, Kahneman, veio e disse, não, peraí, mas... né? Não é bem por aí, né? A gente tem 2 sistemas, tem o sistema ali, o rápido, devagar, então... e aí trouxe toda essa questão e mudou completamente a forma de tomada de decisão no geral na economia, e isso trouxe, assim, estudos incríveis sobre tudo isso, né? O que tu tens a dizer sobre isso, assim? O que você acha? Eu acho legal pensar, né? Quando a gente fala de sistema 1 e sistema 2, um sistema rápido e um sistema devagar, assim, isso existe por uma razão, né? Nosso cérebro funciona desse jeito por uma razão. Então, assim, nossa capacidade de perceber os estímulos no ambiente, de capturar uma série de estímulos, é muito maior do que a capacidade que a gente tem de tomar consciência desses estímulos. Então, se a gente investisse, considerando que o cérebro, para funcionar, consome uma quantidade enorme de energia, se a gente pudesse capturar, prestar atenção e elaborar tudo que a gente percebe, parece aquele filme Lucy, eu acho, Lucy. Né? Que ela tinha uma capacidade, né, de captura e de elaboração e etc. E aquilo não acontece com a gente ainda bem, porque se acontecesse a gente não daria conta. Então, quando a gente fala de um sistema que é rápido, quais são as coisas que a gente vive e os estímulos que podem passar despercebidos, que a gente não precisa elaborar muito para fazer. E aí, desde você está aprendendo a dirigir, como é que era quando você começou a aprender a dirigir e como é quando você dirige agora que você já sabe? Às vezes você nem lembra por onde você passou. E antes você tinha que, vou por ali, tenho que calcular toda a rota e etc. E agora você não lembra mais, não lembra. Porque ativou o sistema 1, porque virou um aprendizado, né? E você não usa mais tanta energia para isso. Então, pensando nisso, assim, existe uma função, inclusive para manter a gente saudável, para que funcione desse jeito. Só que, nesse mundo com muitos estímulos e muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e muita decisão precisando ser tomada, às vezes a gente negligencia a necessidade, e não é consciente, de ativar um pouco mais a consciência e a presença sobre o que está acontecendo. Aí você está tomando uma decisão rápida que pode ter uma consequência e você nem percebeu. E está iludido. Eu decidi. E ainda explica, mas só que não. Né? Se você for a fundo, não tem explicação não tem explicação realmente lógica para aquilo. Né? Então, é desse jeito. Só que eu gosto de lembrar, assim, é importante que seja assim, porque a gente não suportaria, nem consumimos a quantidade de caloria necessária se a gente tivesse que prestar atenção para tudo. Imagina, a gente está aqui nesse podcast, tem uma série de estímulos acontecendo nesse ambiente, desde a temperatura aos pequenos sons. Se você estivesse capturando tudo isso,
como seria? Como é que a gente podia, né, conseguiria estar conversando? Não ia dar conta. A gente morreria de ansiedade, né? É o que acontece um pouco ali quando a gente entra ali, né? Em algumas que tu fica, meu Deus, mas será que é isso e aquilo e não sei o que é isso? E aí tu começa a conjecturar milhões de coisas e tu fica, cara, mas peraí, qual é a probabilidade de tudo que eu tô pensando acontecer? E você vê, putz, zero. Nenhuma acontece no final, você não tá nem lá pra... Exato. Isso é bem interessante. Exatamente. Essa sua fala me puxou ali para o ambiente corporativo, né? Você foi por muitos anos gestora de RH, hoje trabalha com consultoria, sempre focada em desenvolvimento de pessoas, né? Como é que foi, pensando com a cabeça da Adélia de quando estava ali na indústria ainda, como gestora de RH, Sim. ver gestores tomando decisões no dia a dia? Na maioria dos casos, você via eles tentando mitigar esses vieses, tentando tomar uma decisão de fato mais baseada na realidade, ou no geral você vê pessoas tomando decisão e se jogando e depois tentando justificar aquilo com alguma posição? Te escutando chega a dar até uma aflição interna. O que eu vivenciei na maior parte dos casos, obviamente com algumas experiências diferentes, na maior parte das vezes a gente tem muita coisa para fazer. Então imagina um ambiente de trabalho, né? E é o mundo, mas um ambiente de trabalho. Você tem muita decisão para tomar num tempo muito curto, com uma pressão gigantesca por um resultado, com uma série de... E quanto mais você cresce na hierarquia de uma empresa, maior vai sendo o peso e a responsabilidade e mais sozinho você fica. Então, pensando em todo esse contexto, a necessidade de tomar decisão rápida, de não poder compartilhar ou trocar uma ideia com alguém, às vezes porque você está lidando com uma decisão muito, sei lá, confidencial, ou porque você não confia nas outras pessoas para compartilhar, ou porque você tem uma ideia de que como gestor você precisa ser super-herói e dar conta de tudo, isso vai te colocando numa tendência, né, de cair nos vieses. Por quê? Imagina, eu recebi uma informação que parece ser positiva e eu preciso tomar uma decisão. Eu vou me prender, me ancorar nessa decisão, porque aí eu não perco mais tempo com aquele tema. E isso é assim, quando vai avaliar um profissional e aí eu busco uma informação e já estou no processo seletivo, estou precisando fechar uma vaga, tem que ser um profissional bom, e aí eu me encantei com uma fala que se conecta com alguma coisa que eu também acredito. Aquele passa a ser o candidato porque é menos um trabalho para mim. Então, desse jeito, a gente é colocado... E aí tem um contexto que, de certa forma, favorece que os vieses se apresentam. Porque eu estou economizando tempo, energia e vou ter tempo para outras coisas. Então, e pouco se fala sobre a decisão... Vamos avaliar a decisão que tomamos? No ambiente corporativo, poucos são os profissionais ou as empresas que param para refletir sobre o que aconteceu. É tipo próximo. E aí, depois de um tempo que você vai olhar para aquilo assim, nossa... E muitas vezes não dá para reconhecer que foi errado. Por quê? Porque aí isso é reconhecer uma incompetência que nem é incompetência às vezes. É apenas um vacilo, porque você não olhou para o todo, porque você não compartilhou. Então, me alonguei, mas sim, a gente vê muita decisão sendo tomada nessa esfera aí dos vieses, e que, quando você pede para... Eu, como profissional de RH, era convidada a observar muitas decisões para, de alguma maneira, apresentar lá elementos, dados, perguntas, para que as pessoas pensassem na decisão que estavam tomando. Pelo menos era dessa maneira que eu atuava. E muitas vezes, assim, você faz, mas por que exatamente você está escolhendo isso nesse momento? E por que não esse outro caminho? E aí existe toda uma explicação lógica que não é lógica. Porque tem coisas que não foram vistas. Você ficou simplesmente sem observar determinadas coisas que seriam relevantes para aquela decisão. Então... E hoje, trabalhando como consultora, você continua vendo isso? Você, quando uma empresa te contrata, é uma das coisas que você tenta melhorar no processo decisório deles? Eu diria que uma das... Lá na Lumo, né, a gente trabalha muito com times que
convidam a gente para ajudar em processos decisórios em grupo. E eu diria que o que acaba acontecendo é você entender a força de um grupo para, inclusive, neutralizar alguns vieses. Se você aumenta o número de perspectivas na hora que você vai tomar a decisão e as pessoas aprendem a se escutar, a chance de você tomar uma decisão ponderando todos os elementos, todos não, a maior parte dos elementos que fazem parte daquela situação é maior. Então, tem muito isso, né? Assim, como é que a gente melhora a tomada de decisão, como é que a gente melhora o nosso processo decisório para que as decisões sejam tomadas, porque isso acontece muito, e a gente execute aquilo que decidiu. Porque é bem comum, né? Decidimos, aí, ok, decidido, fechou, não anda, o processo parece que fica patinando. E, às vezes, é porque não incluiu todo mundo, às vezes é porque tem uma insegurança. Então, também tem isso, né? E aí é bem comum que as empresas chamem, né, com uma dor que a gente precisa tomar uma decisão que se sustente, a gente está patinando no mesmo problema há muito tempo. Então, é uma questão bem comum. Ou seja, isso acontece na vida, né? No mundo. Não só até em Manaus. Não. Posso falar isso, gente, que eu sou daqui, hein? Ela pode. Sou manauara, eu posso falar. Mas é de fato, né? Então daí entraria um pouco daquele... Tem outro termo no mercado, né? Da psicologia, falo mercado financeiro, mas da psicologia, que é o empurrãozinho ali, o nudge, né? Que você acha que tem muito disso, então a real não é só... Então, assim... O nudge é um conceito interessante, assim, a gente fica para pensar assim, onde é que eu vejo isso, né? Pode falar de aplicativos aqui? Claro. Patrocinador, já tem falar. Aí, então, Amazon. Se tiver patrocinando, a gente fala bem, se não tiver, a gente fala mal. Então, por exemplo, você abre lá o aplicativo da Amazon, aí tem compre com um clique. Isso é nudge, né? É uma forma de facilitar que você tome uma decisão a respeito da compra daquele produto. Então, se eu tiver que preencher um formulário toda vez, inclua seu cartão de crédito, né? A maior parte dos sites de compra, você quer deixar salvo seu cartão de crédito, isso é nudge. Então, é um jeito de dar deixa eu te ajudar a ir mais rápido nessa decisão. Isso pode acontecer de um jeito negativo, né? Claro. E aí depende muito também da intenção por trás de quem fez aquele mecanismo, mas também pode acontecer de formas positivas, né? Sei lá, você reduziu o número de formulários que precisam ser preenchidos para alguém doar órgãos. Né? Se você não diz que não quer doar, então você já vai doar. É doador automaticamente. Então, isso é um jeito de fazer com que, né, você não precise tomar uma decisão a respeito daquilo. Diga, pode falar. Dentro do mundo corporativo, puxando uma dúvida pessoal agora, do que o Carlos falou, né, do que vocês aplicam, de todas as ferramentas dentro da empresa ali. Vocês costumam usar muito disso dentro para resolver problemas? Ou vou usar o exemplo que você deu, né? Estamos no mesmo problema há muito tempo e não sabemos como sair dele. Né? É uma das ferramentas que são aplicadas ali dentro? Um exemplo de nudge que eu lembro do mundo corporativo que tem a ver com reforma trabalhista e tal, que os sindicatos não gostaram disso, mas assim, para os trabalhadores foi bem interessante, é a questão da contribuição sindical anual. Né? Antes, você precisava, né, obrigatoriamente contribuir com o sindicato e tal, etc, etc, etc. Agora você só contribui se quiser. Então, isso é um nudge que acabou trazendo para as pessoas a possibilidade de escolherem de maneira consciente sobre aquela contribuição. Então, antes era meio paga de qualquer maneira, agora não paga mais, eu preciso dizer que eu quero pagar. Uhum. Então, isso é uma realidade do ambiente corporativo. E aí, assim, já eu vejo também, assim, troca de benefícios. Previdência privada, por exemplo. Tem empresas que oferecem previdência privada para os funcionários e tal, e aí automaticamente já é uma parcela, né, de contribuição igual da empresa e do funcionário. Pode ser diferente se ele indicar que quer algo diferente. Então, também é, de alguma maneira, um benefício para as empresas que têm isso, para favorecer que aquela pessoa pense no futuro dela de uma maneira automática. Uhum. Né? Assim, é padrão isso aqui.
Coisa que eu não faria. Não, eu vou perder o dinheiro agora, então eu não vou. Só que ele não está pensando que lá na frente aquele dinheiro pode fazer falta. Então, isso acontece também no ambiente corporativo. Devo te dizer que às vezes nem é com a consciência de que isso é nudge. Nem sempre é. É porque vai facilitar. Mas a gente está trazendo conceito aqui porque é importante. Mas essas coisas acontecem, sim, no ambiente de trabalho. E aí também outra pergunta que estava fora do... Você acha que a falta... Não sei, assim, você viu durante toda essa tua trajetória dentro das empresas, indústrias e tudo mais, o incentivo à educação financeira, o incentivo para que essas pessoas consigam olhar, por exemplo, para esses sindicatos e elas consigam ter essa noção de que não, eu não vou contribuir aqui, mas eu vou procurar uma alternativa melhor, ou elas pensam muito mais no curto prazo, no sentido de que não vou contribuir porque vai sobrar mais dinheiro no meu caixa e eu vou poder fazer, sei lá, qualquer outra coisa que não seja pensar lá na Fernanda do futuro. É bem mais comum, né? Pensando inclusive a maneira como a gente pensa, é no que está acontecendo agora, tá? É o imediatismo, né? E aí, acho que a gente precisa, obviamente, trazer para dentro de um contexto. Existem casos e casos. Então, existem pessoas que, de fato, o salário é menor, ele já tem uma dificuldade de arcar com as despesas deles no curto prazo, então vou economizar e vai me faltar o dinheiro do aluguel de agora. Então, a gente tem que falar dessa realidade que é da maior parte da população brasileira. É real. Sim. Por outro lado, a gente também tem profissionais que já têm uma renda assim, bem significativa, um salário muito bom e, surpreendentemente, eu observava o quê? Essas pessoas, muitas vezes, escolhiam não ter uma previdência privada. Assim, não quero. Aí a mim causava estranheza. Eu falei, mas como? Essas pessoas, por exemplo, tinham consignados altíssimos. Assim, então, isso aí é onde... Nossa, né? O que está acontecendo aqui? E, às vezes, é por causa de uma decisão mesmo que, tipo, qual a lógica? Sei lá, eu ocupo um cargo X numa empresa, eu preciso ter um carro tal porque esse cargo corresponde a esse carro. Será? Né? O quanto disso não é uma ideia, uma decisão tomada em função de uma imagem, né? E aí pode ter uma série de vieses também, né? Eu entendo que toda pessoa que ocupa uma posição X precisa ter esse tipo de condição. E aí a pessoa está sacrificando, às vezes até fazendo empréstimos para atender aquilo. Então, ser humano é uma figurinha. Seria a falta do livre-arbítrio, então. Então, essa é a pergunta que eu ia fazer. Eu sentado aqui, se eu tivesse sentado no sofá lá em casa assistindo esse episódio, uma pergunta mais direta. A gente tem livre-arbítrio, de fato? Com base nisso tudo que a gente vem falando, a gente consegue realmente tomar uma decisão de, como dizem os americanos, né, free will, de vontade livre? Olha, agora... Bom, vamos lá. Eu vou te responder, vou pedir licença para falar do que eu acho. E aí não vou trazer, tem teoria, tem filosofia, tem psicologia, tem etc, etc, etc. Não temos. Né? Assim, a gente tem muito mais, até assim, a educação que eu recebi, a maneira como eu elaboro os estímulos que eu recebo, o que eu estou querendo mostrar, tem muito do todo que eu participo. Tem o que eu imagino que esperam de mim, que faz com que eu tome uma decisão ou outra, uma idealização de uma coisa que eu preciso conquistar, o que eu quero conquistar e com base em que estímulo. Então, tem muitas variáveis. E quando a gente fala de livre-arbítrio, eu prefiro dizer assim, sou influenciada por estímulos, isso contribui para as minhas decisões, mas eu tomo essas decisões, mesmo sob essas influências, com consciência. Tipo, eu sei que eu estou, sei lá, com o relógio X porque uma pessoa que eu admiro tem, porque alguém que eu confio diz que aquilo é bom, mas ainda assim, fui influenciada, mas eu quero. Né? Eu quero sabendo que tem uma influência e que eu posso estar um pouco inconsciente nessa decisão, mas eu quero, assim, tomei... Mas depois de elaborar, depois de pensar.
E aí que decisões você quer elaborar e pensar, né, também. Porque imagina, sei lá, parei aqui né, para estacionar o carro. Se eu passasse horas e horas elaborando qual das vagas eu ia usar para estacionar. Quanto de energia eu teria gasto numa atividade super prática que eu deixaria de investir aqui porque minha cabeça já estaria cansada. Então, também tem isso, né? Você deu o exemplo da Amazon alguns minutos atrás e eu comecei a lembrar de umas aulas que eu tive de marketing que, assim, a maioria dos shoppings não tem janela, que é para você não ver o tempo passar lá dentro, né? Os supermercados, a entrada é sempre de um lado, que você andando para o lado contrário, você tende a gastar mais, iluminação para você ver mais, ficar com mais tempo com o olho aberto. São muitas coisas, marketing político também, né? Então, desde lá atrás, da década de 39 ali, né? Com o bigodinho lá, a gente teve o nascimento desse marketing político e como influenciar pessoas a votar num sujeito que tem ideias completamente fora da caixinha e execráveis em alguns casos. E a gente vê as pessoas sendo manipuladas. Então, você entra no aplicativo de banco, vou escolher um investimento. Aquela instituição escolheu qual investimento ela vai te colocar primeiro para você escolher. Qual vai estar numa cor mais chamativa, né? Qual vai estar com uma carinha melhor para você escolher. E aparentemente elas estão usando todas essas técnicas para tirar o nosso poder de escolha de fato, né? Sim. Então, assim, o que você acha que a gente deveria fazer no dia a dia para decisões importantes, para tentar mitigar todo esse peso de manipulação que a gente tem? Pô, todo aí é forte. Retirar um pouco. Um pouquinho desse peso. Assim, algumas possibilidades. Talvez, assim, vou dizer uma coisa super... Eu vivo repetindo isso em algumas oportunidades. Você vai tomar uma decisão, que tal respirar um pouquinho antes de apertar o botão? Sabe, assim, é uma coisa que envolve dinheiro, a tua condição financeira já está meio complicada, ou é um valor significativo. Respira. Sério, assim, dá uma respirada, bebe uma água, porque assim, quem está te oferecendo o produto, aliás, isso é importante. Se você quer adquirir algo, ou fechar uma decisão, e tem lá uma última oportunidade, né? Se não for agora, todo mundo está fazendo e você vai ficar de fora. Isso é uma tentativa de você embarcar em uma tomada de decisão que vai estar usando o teu sistema 1, né? Assim, vai rápido, assumir um viés, né? Pegar carona num viés e decidir. Então, respira. Sério, bebe uma água. Por quê? Respirar é, de alguma maneira, convidar o teu córtex pré-frontal para participar daquele processo de maneira mais ativa. É como se tu estivesse ativando o teu sistema 2. Se você vai no... e pá, aperta, então... Poxa, envolve dinheiro, isso é significativo, ou vai impactar outras pessoas. Respira, bebe uma água e olha de novo. Só esse exercício já pode te ajudar a dar uma freada. Outra coisa, compartilhar com pessoas que você confia. E é legal que você conviva com pessoas que não concordem com você sempre. Porque esse é um bom filtro. Se você convive com gente que só parabeniza você por tudo, que sempre concorda com você, talvez você precise ampliar um pouco mais os seus relacionamentos, porque é legal ter gente que discorda. Porque gente que discorda de ti te convida para quebrar um pouquinho da tua linha de raciocínio, da forma como você toma decisões. Então, é um outro apoio, né, que você pode considerar para melhorar as suas decisões. E, sei lá, às vezes, mas eu não tenho com quem conversar. Escreve, estou pensando em comprar, blá, 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 investir tanto, e depois lê. Né? E pensa e faz aquele exercício básico, se eu ler isso aqui desse jeito, daqui a uma semana, eu vou seguir na mesma linha de raciocínio? Às vezes não, eu estou muito empolgada, só estou vendo o lado belíssimo aqui desse processo. Então, é uma outra forma de lidar com isso. Então, são alguns caminhos. Alguns caminhos, né? E só para terminar esse ponto... Pode falar. É que estamos empolgados. Eu estou gostando de polemizar.
vai ter um lado da indústria aí que vai falar, não, mas isso não é manipulação. É um design inteligente de produto, de apresentação e etc. E, de fato, pô, a gente estuda isso. Quando eu fiz lá, né, mestrado de engenharia de produção, a gente estudou, né, design inteligente, é bonito de ser falado e tal. Aonde está a linha tênue que separa realmente um design inteligente para ofertar um produto da manipulação pura e simples e eu vou vender a qualquer custo? É difícil responder com exatidão, mas assim, o ideal seria conseguir saber qual é a intenção que está por trás desse processo. E se a intenção de quem oferece, por exemplo, um clique rápido para uma tomada de decisão é uma intenção de não estou nem aí para o impacto disso no outro, só quero saber do meu próprio ganho, então é bem provável que aí esteja repousando, né, uma decisão que tem uma manipulação. E a gente não tem como saber, né? Você teria que perguntar assim, peraí, mas você fez isso com que intenção? Porque se eu privo o outro de informações que façam com que ele possa pensar melhor sobre a decisão que ele está tomando, se eu omito dados para que o outro tome uma decisão sem saber daquilo, aquelas letras pequenininhas, assim, que estão lá, mas a pessoa não lê, e se ele não perguntar, eu não falei, aí depois que ele já tomou a decisão, mas eu não estou conseguindo tirar o dinheiro. Não, mas isso estava dito lá no contrato que você assinou, e é uma informação relevante, que tem a ver com, né, que pode impactar a pessoa, e que no futuro, né, se ela precisar, aquilo vai ser visto como negativo, então, se isso é feito desse jeito, é uma manipulação. Então, é meio que o conhecimento, ele está lá realmente para a gente utilizar, e eu também vendo cursos e treinamentos e formações, mas eu não posso centrar, né, não deveria centrar a oferta para o outro só na minha necessidade. Tipo, ele se matriculou numa formação, lá, fechou a inscrição e tudo bem. Né? Não tem nada a ver com ele, mas eu atendi a minha necessidade. Aí é manipulação. Essa seria a linha tênue da qual a intenção, sabe? E eu acho que é legal a gente parar para pensar, se tem um lado de quem está decidindo, e aí quem está decidindo, você vai tomar uma decisão, faz perguntas, sabe? Vê qual é o interesse da pessoa que está te oferecendo em responder as perguntas que você faz. Ela dá respostas evasivas, ela conta, né, pergunta, né, o que pode... Beleza, isso aqui é tudo de bom que esse produto tem. E o que tem de ruim? Pensa um pouquinho, né? Né? E eu acho que hoje, no mundo que a gente vive ali, né, nas redes sociais e tudo mais, eu acho que dificulta ainda mais essas tomadas de decisão, porque você está o tempo todo naquela coisa do que você usou agora há pouco, né, da escassez do último produto. Se eu não tenho isso, eu não vou prosperar. Se eu não tenho aquilo, eu não vou conseguir. Se eu não comprar esse curso, eu não vou subir na minha carreira. E se eu não... E aí tu fica naquela, não, se eu for para essa vaga e essa daqui... E aí isso causa um efeito gigantesco ali. Eu imagino que no curto prazo a gente já consegue ver isso, mas no longo prazo isso vai ser devastador, assim. Às vezes eu fico... A gente conversou sobre isso essa semana, né? Do quanto que isso é, assim, assustador. Sim. E tem figuras populares, assim, hoje a gente tem a inteligência artificial também, que você não sabe mais se a pessoa está falando uma coisa ou não, se quem está falando é a pessoa mesma ou não, tem isso. Mas tem algumas pessoas populares que usam sua própria imagem porque estão interessadas no dinheiro que estão ganhando e estão vendendo coisas que elas não compram. É isso. Né? Então, e aí, pensando no nosso processo de decisão, né, como ele é cheio de fantasias, nuances, e vieses, e etc. Poxa, se fulana de tal, que é bonitona, tá vendendo isso aí, então, se essa pessoa que é confiável tá me convidando para fazer aí umas apostas... Por que não? Né? E isso enfim, eu fico até... Perdi palavras, agora vocês que falam. A gente entra no... Fiquei deprimida, vamos mudar o tema. Vamos mudar o tema, então. Vamos lá. Já que você pediu. Eu queria propor aqui para a Tidder um bate-bola sobre os vieses cognitivos. Isso é prova oral. Eu conceituo o viés.
Eu conceituo o viés e você me conta uma situação que você viu ele sendo... Eita! Não precisa ser sua, não. A gente pode falar obrigada. mal dos outros nessa parte. Tá bom. Pode ser um amigo. Um amigo que primo faz... distante. Isso. A sua amiga que pede para fazer perguntas e contar histórias no podcast. Tá bom. Vamos lá. O primeiro que eu tenho aqui é a aversão à perda. Né? Basicamente, aquele sentimento de que quando você perde, dói muito mais do que a alegria que você sente quando você ganha. Então, assim, por que você acha que isso acontece com a gente? Em que situação você já viu uma prática, assim, bem escabrosa, se tiver? Sim. Eu já vi, eu não vou dar muitos detalhes por força das questões éticas, mas eu já vi, assim, contratos serem assinados, né, com custos muito maiores do que deveriam ser, porque a pessoa queria, de alguma maneira, né, provar, né, que ela ia superar, né, uma determinada perda. E cá entre nós, né? Você diz assim, olha, se você não fechar o contrato agora, você vai perder um desconto X, né, que a gente vai dar de imediato e tal. Só que o custo a longo prazo daquele benefício, no caso, era muito maior. E a pessoa, depois que vai fazer a conta aqui, tipo, caramba, eu paguei foi muito mais, né? Então, essas decisões são bem comuns, assim, no ambiente corporativo. E é curioso, né? Porque, pensando assim, nossa, como a gente tem receio de estar errado e de perder o tempo todo, né? Então, se eu fosse pensar assim, agora eu não estou conseguindo ganhar, mas no longo prazo, essa ideia de pensar no longo prazo, parece que a gente tem tanto, sei lá, receio do que vai acontecer no futuro, ou seja lá o que for. Quando eu digo receio se eu vou estar vivo amanhã, eu não sei, então, né, eu preciso conquistar agora, que acaba fazendo com que a gente tenha um medo muito grande aí de perder tudo que acontece no agora, né? E aí, quando eu penso nessa história de aversão à perda, isso também pode ser usado de um jeito positivo, né? Assim, se você vai, por exemplo, fazer um comunicado de uma mudança, ao invés de dizer você não tem mais, é o que você tem, né? Sei lá, olha, a gente vai perder a possibilidade de sentar numa cadeira, mas vai ter o sofá. Se eu disser, perdeu a cadeira, né? A pessoa vai dizer, então não quero. E ela nem vai saber o que ela está ganhando. Então, ao invés de falar do que vai perder, para a pessoa não pegar carona na versão à perda, falar do que vai conseguir conquistar, né? Do que está ganhando. Então, ao invés de falar do não, falar do sim. Porque se você fala do não, a aversão à perda pode se apresentar e a pessoa vai tomar uma decisão sem pensar no que ela está ganhando. Ela só vai olhar porque ela perdeu. Ela olha diretamente, né? E não é que ela não tenha que analisar o que ela vai perder, mas às vezes você ancora ali e já era, né? Isso. E aí a gente entra em outro viés. Exatamente. A ancoragem, né? Que é aquele número, aquela situação que você ancorou naquilo e você não consegue mais te sair daquilo. Você tem algum exemplo disso? É interessante que essa semana, na verdade, semana passada, eu tive a oportunidade de dar um treinamento sobre preconceito, sobre discriminação, etc. E na hora de falar sobre a ancoragem, nessa esfera da diversidade, veio um dado bem interessante, que é assim, por que as mulheres ganham menos do que os homens, né? E isso tem muito do viés da ancoragem, assim. As empresas se apegam no quanto você ganhava, e já era menos. Então, eu uso como referência esse valor para definir qual é o salário que você vai ganhar agora. Então, tem uma diferença salarial que já acontece há muito tempo, e a ancoragem é usada, né, sem que as pessoas... para justificar por que a diferença existe, assim, no sentido de que você ganha 5 mil, ele ganha 10 mil. Aí você vai lá fazer uma entrevista, vão te perguntar quanto você ganhava. Você vai dizer 5. Então, vamos começar pelo 5, porque 5 é o valor de referência da Fernanda. Isso é ancoragem, né? Isso vai ser, e quando a gente pensa que isso está contribuindo para uma diferença salarial que existe entre gênero, é uma loucura, né? Loucura, mas é real. É uma loucura. Eu lembro que nessa minha vida aí de RH, eu trabalhei numa empresa que eu lembro direitinho assim, o valor do salário. O valor do salário da vaga era 6 mil.
Beleza? Beleza. Aí, muito difícil contratar uma pessoa para essa posição, era uma vaga difícil, etc, etc. Faz muito tempo isso. E aí, apareceu um candidato que estava há muito tempo desempregado. Então, quando foi perguntado dele qual é a sua pretensão salarial, ele falou 3.500. Mas o salário da vaga era 6. Orçamento, enfim, no mercado, orçamento, etc, era 6. O que aconteceu? Na hora que a Adélia vai lá preparar a proposta, colocou 6. Aí a pessoa disse para mim, ué, mas por que o salário aqui está 6? Eu disse, porque é o salário da vaga. Não, mas ele disse 3.500. Muda. Isso é ancoragem. E outras coisas mais também. Eu ia... Um pouquinho mais. Um pouquinho, algumas coisitas. E outras coisas mais. Mas é real, assim. Ixi, gente, eu tô aqui. Ainda bem que a gente não trouxe o Jack Ninja, né? Eu estaria dando nome a essas pessoas aqui. De jeito nenhum. Eu não sou a doutora Rosângela. Não posso falar o nome de forma alguma, falarei o nome. Ai. Vamos para um agora que o pessoal aí... Os nossos ouvintes já sabem que eu adoro os day traders, né? Principalmente quem dá curso de day trade. São meus seres humanos favoritos na Terra. Assim. Aclamados. E eles são especialistas em 5 dias, assim, virou... Isso, eles são... Essa galera que tá primeiro da fila para mim, para quando tiver um vulcão no Brasil, a gente empurrar eles dentro. Nossa. Melhora muito a população mundial. Essa é a hora que fica preto e branco. Mas esse aqui... Essa hora que a internet cai. Mas aqui vai um viés do excesso de confiança, que eu vejo muito nessa galera, que eu sempre falo, né? Eu nunca vi um bilionário day trader. Os que operam ações normalmente tem muitos. Day trader eu nunca vi um. No entanto, todo mundo se acha o alecrim dourado, né? Que nasceu sem ser semeado. Então, eles realmente se acham... Não, eu vou ser o cara, porque eu sou muito acima da média e tal. E quando você olha, é uma pessoa normal, né? Talvez a expressão máxima do termo medíocre, mas ele ainda assim acha que ele é o melhor do mundo. É medíocre no sentido de média. Sim, não, tudo bem, eu entendi. Você coloca o conceito. Eu não estou querendo falar exatamente o que eu penso, eu estou pegando leve. Mas assim, você acha que esse excesso de confiança, né? Que assim, tendo rodado uma parte do mundo já, eu vejo muito forte no brasileiro. O brasileiro sempre acha, por isso que ele cai tanto em pirâmide, etc. Sim. Ele sempre acha que ele é mais inteligente, que ele está vendo algo que ninguém viu, que ele foi escolhido para receber aquela oferta especial. Mas você acha que é alguma coisa cultural nossa ou é mais inerente ao humano em geral? Eu não tenho estudos suficientes para afirmar, então é baseado naquilo que eu acho nesse caso. Eu entendo que existe um componente cultural muito forte, sim, porque se você pensa, por exemplo, em outras culturas, existe talvez, sei lá, um europeu, talvez ele fique mais desconfiado e ele vai sentir necessidade de buscar mais dados e se aprofundar. Não, a Europa é gigante, né? Mas sei lá, um finlandês, que eu trabalhei com o pessoal da Finlândia, não tinha isso de aprendi alguma coisa e imediatamente me tornei especialista para conseguir tomar uma decisão. Inclusive, eles desafiavam muito do conhecimento, né? Eu lembro claramente eu trabalhando com finlandês e ele me perguntava assim, mas quem é você para tá dando essa indicação? O quem é você não era o quem é você, tipo, quem é você na fila do pão, não. É tipo, o que você estudou, o que você conhece, onde você já experimentou isso. Talvez ele quisesse filtrar. Será que ela está com excesso de confiança? Né? Então, eu acho que tem um componente, sim, do brasileiro simplificar demais as coisas, é imediatista. A gente não sustenta, enquanto brasileiro, a dor, né? Assim, logo a gente transforma numa festa, tá lá o mundo acabando e você vai, sei lá, fazer uma farra. Isso tem um lado bacana do conseguir se divertir, levar a vida, mas, por outro lado, tem esse lado aí de ser muito superficial nas coisas. E aí eu acho que existe uma tendência muito grande de ser cada vez mais superficial. Porque quando, por exemplo, eu estou feliz aqui com vocês que a gente está conversando,
Quando alguém diz para mim assim, me diz em 1 minuto tudo que você sabe, assim, tudo que você sabe sobre viéses cognitivos, porque tem que caber no vídeo, porque se for maior ninguém vê. Aí eu digo, então, né? E aí as pessoas que veem esse vídeo de 1 minuto acham que é suficiente para dizer que sabem sobre algo. Isso é um excesso de confiança, assim, tipo, que consegue lidar com as coisas no improviso. E é um excesso de confiança que é negligente no meu julgamento. Porque tem coisas que tem a vida financeira de alguém. Então, poxa, eu estou aqui e vou te vender um curso para isso, vou te convencer que você deve comprar ação tal. E às vezes a pessoa vai colocar o dinheiro da casa dela, do carro, vai fazer um empréstimo consignado, vai... E aí, cadê a responsabilidade por trás disso? Ah, mas ele sabia do risco. Não, não, assim, peraí, não vá se eximir dessa responsabilidade, não. Então, tem questões éticas aí também, né? Existe o excesso de confiança? Existe, mas também pode estar misturado nas questões éticas, na atenção de que impacto isso que eu estou dizendo que eu sei está causando no outro. E tem isso na vida financeira, e tem isso na vida emocional, né? Quantos, com muito cuidado aqui também para não falar tudo, mas falar algo, né? Quantas pessoas se tornam especialistas em curar trauma, né? E fizeram lá uma formação curta, nunca foram submetidas a esse processo e vendem soluções mágicas para questões muito sérias. Então, isso pode ser só excesso de confiança e podem ser outras coisas também. Eu diria que outras coisas. Mas tem gente que acredita, Fê. Tem gente que acredita. É impressionante. É impressionante, assim. É inacreditável. Eu conheci uma pessoa que ela, de uma hora para outra, ela trabalhava em uma determinada área, que eu também não vou revelar por questões éticas. E aí ela virou uma profissional de desenvolvimento, coach, com rede social, com marca, com não sei o quê. Que eu... Nossa, mas um dia desse essa pessoa trabalhava com, sei lá, com flores, e agora ela está... E como a imagem, ela é uma coisa... Quando você olha lá um estúdio, uma marca, isso encanta muita gente. E aí é onde... E a pessoa acredita. Ela acredita. Não é assim, eu estou enganando alguém, não. É tipo, eu sou. O primeiro passo é acreditar, então. Não? Tá bom. O problema é que o pessoal não dá o segundo passo. Quer que eu cante? Fica no primeiro. Quer que eu cante Lua de Cristal aqui? Não é da tua idade, você não... Mas eu conhece, então? E aí a gente entra puxando também, né, esse gancho, o efeito manada. Sim. Né? Outro viés que cabe direitinho aí no que você falou. Né? A pessoa acredita, ela tá ali, ela é especialista, ela entende tudo, ela tem um ótimo... Né? A confiança dela é espetacular. Sim. Eu queria ter um pouquinho dessa confiança. Sim. E todo mundo entra junto, porque meu amigo entrou, e aí trazendo para o mercado financeiro, né? Eu começo a investir, eu compro a ação X porque eu conversei no aniversário de uma amiga do meu amigo que comprou e que deu certo. Eu compro lá o curso que vai deslanchar a minha carreira. O que você tem a dizer sobre isso? Eu acho que o efeito, uma boa neutralização para o efeito manada seria a gente lembrar da frase que muitas mães dizem, né? Você não é todo mundo. Acho que seria uma boa forma de neutralizar. Mas, assim, o que está por trás do efeito manada, né? O ser humano tem um desejo gigantesco, uma necessidade gigante de pertencer. Né? E quando eu tomo uma decisão que alguém que eu confio, ou que eu gosto, ou que eu admiro, ou que me inspira, já tomou, eu estou pertencendo, seja que por aquele aspecto ali, aquele grupo, né? Eu estou fortalecendo aquele pertencimento. E nessa pegada, você pode estar embarcando em coisas que não têm a ver com você. Então, aí tem um outro aspecto, né? O quanto a gente para falar, fazer, pensar o que faz sentido para mim.
Todo mundo fez o curso X, todo mundo comprou casa no lugar tal, todo mundo torce pro time tal. Mas eu gosto de futebol? Não, mas todo mundo é X. Eu gosto, nem gosto. Para que eu vou torcer para esse time? Só que tem um senso, assim, desejo de pertencer, né? Por trás tá, o que vão pensar de mim se eu disser que não gosto de futebol? Né? Como é que eu vou me relacionar com essas pessoas se eu não estiver torcendo para o mesmo time? E é assim nas decisões. Todo mundo está investindo em criptomoeda. Pô, eu tô ficando para trás, né? É outro viés, né? Isso. É outro. Exatamente. Tô ficando de fora, né? Eu não posso ser o único, né? Eles usam muito, inclusive, a frase, só você vai ficar de fora. Ou seja, a manada toda tá indo, você não vai junto. Eu percebi isso, você fez analogia com futebol, eu tava me lembrando, uns dias atrás teve a convocação da seleção. Nem sabia. E gente que eu sei, Soube hoje. gente que eu sei que não acompanha futebol, que não gosta de futebol, começou a postar feliz porque o Neymar tinha sido convocado. Por quê? Os artistas todos estavam postando isso, né? Luciano Huck, etc. N artistas muito famosos comemorando a convocação do Neymar. E pessoas que eu sei que não sabem se o Neymar tá jogando, se tá jogando em que time que tá. Não sabem absolutamente nada de futebol. Estavam comemorando por quê? Não, os artistas estão comemorando, então eu na minha rede social copio a galera, eu quero estar junto nessa trend. O efeito manada talvez um dos mais visíveis, né, na nossa sociedade. Exato. E eu acho que muito influenciado pelas redes sociais, né? Sim. Você quer sentir pertencendo, né, manada? É o restaurante que eu tenho que ir, porque senão... Que nem eu tenho dinheiro para pagar a conta, mas eu tenho que ir postar. Mas eu vou lá e aí eu posto a foto do... Eu não posto a foto, eu posto a foto da marca do negócio, entendeu? Eu compro a roupa na loja X, né? Eu compro o tênis que tá na moda, eu vou na academia mais cara, tudo isso para pertencer. E pertencer a quê? Por quê? Mas assim, a gente está tão frágil nos vínculos que a gente acaba construindo e criando que o jeito de pertencer acaba ficando mais, sei lá, fútil, sabe? Assim, e no final não é pertencimento. Mas isso é a fragilidade mesmo das relações, o tempo que a gente investe e tal. Então, tipo, para fazer parte daquele grupo, eu preciso ter essas coisas, agir dessa maneira. E aí eu pertenço àquele grupo. E aí eu lembro daqueles filmes que tem, né, americanos lá, daquelas comédias bem bobinhas, que você tem aquelas irmandades lá de faculdade, fraternidade, desculpa, né? E aí aquela brincadeirinha lá que mostra naqueles filmes, cara, isso acontece em proporções talvez menos caricaturais, mas acontece, né? Assim, o quanto a gente faz a seleção... dependendo do que você tem, o que você fala, qual assunto que você entende, e aí o outro se sente com a necessidade de embarcar naquilo, porque senão ele fica de fora. Como não perder a esperança na humanidade diante de tudo que foi falado nessa mesa? Porque eu ando bem desesperançosa. Brincadeira. Tem um livro, sabe, Fê, que eu li numa fase que eu tava assim, meio que sem acreditar muito na humanidade, que o nome é Humanidade. Olha aqui. Cara, eu não lembro o nome do autor. Vou Depois ficar você me manda. essa. Mas ele fala o quê? De toda... Porque a gente... acaba prestando mais atenção, e tem a ver com a aversão à perda, com aquilo que falta, com aquilo que está dando errado, né? Exato. Tem uma frase do Rick Hanson, não lembro o nome do autor do Humanidade, mas vou falar um outro autor só para compensar, que é: o cérebro é como velcro para as coisas ruins e teflon para coisas boas. Tem a ver com o tal da aversão à perda. Então, pensando sobre isso, as histórias das coisas ruins, a gente acaba... eu quero me proteger, inclusive, eu acabo assumindo elas de maneira mais fixada, eu lembro mais e tal. E esse livro, ele fala de todas as situações, algumas situações, da humanidade, em que o bem e o bom prevaleceram. Que a vida presta, tem questões históricas, sabe, assim, de crises, como a comunidade se reuniu para ajudar e aquilo não ganhou visibilidade, então vou te mandar para quando tu estiver um pouco pessimista. Eu ainda acredito. Não que eu esteja, não estou. É só uma amiga minha pediu para eu fazer essa pergunta. Claro. Foi uma pergunta da audiência. Mandar para tua amiga. Foi uma pergunta da audiência. Eu vou encaminhar para ela. Por favor.
Então, assim, Délia, desses 4 vieses que a gente falou, tem algum que você acha que prejudica mais esse planejamento de futuro das pessoas? Ou eles atuam em conjunto para sabotar essa caminhada? Eu acho que é uma mistura, viu? Por isso que é tão potente. Porque um viés engata no outro, quando a gente acha que está fugindo de uma coisa, acaba se engatando na outra. Mas um destaque eu acho que eu destacaria a aversão à perda e o efeito manada, assim, sabe? Como pontos que, se você parar para pensar na sua biografia, vai lembrar de muitas situações que podem ter sido financeiras ou não, em que isso se apresentou. A gente, por medo de perder, porque isso é muito doloroso, acaba tomando decisão lá acelerada, sei lá. Quando a gente faz um investimento financeiro, se você ficar lá grudado naquele bendito daquele aplicativo, observando cada dia se subiu ou se desceu, sem olhar o cenário, né, e sendo bem orientado para isso, o que vai acontecer? Você vai tirar e no dia seguinte você vai descobrir que, opa, se eu tivesse deixado um pouco mais. Então tem que ter beber a água e respirar para poder sustentar. E o manada também, acho que se perguntar, né? Cara, por que eu quero isso? Eu quero. Todo mundo tá indo, tá, mas eu não sou todo mundo. Lembra da mãe, né? Não, mas eu não sou todo mundo. Você sabe qual a aversão à perda? Quando eu falo isso, geralmente as pessoas se assustam, mas aquela máxima, compre na baixa e venda na alta, é uma aversão à perda, é um viés. Nem sempre você deve fazer isso. Eu tenho um cliente que ele carrega ações de uma determinada empresa desde 2007. E ele se ancorou no preço de 2008. E ele acha que se ele vender abaixo do preço de 2008, ele está perdendo, então ele não vende. Por quê? Está na baixa. Está na baixa, ele não vende. Só que desde 2008, essa ação está a metade do preço que era 2008. Se ele tivesse vendido lá atrás e aplicado na Selic, né, no mais conservador possível, no LFT, o dinheiro dele teria se multiplicado algumas vezes, talvez 3 ou 4 vezes nesse período, ou mais. E, no entanto, ele está lá segurando porque ele não vai vender na baixa. Na cabeça dele, ele só pode vender na alta. Então, pense em quanto dinheiro esse sujeito perdeu já e quantos outros sujeitos como esse a gente tem. Né, que não analisa os fatos de fato. Pega simplesmente esse viés, não, eu não posso vender na baixa, mas hoje o preço está alto dessa empresa, para o que ela representa hoje. Né? Então, fora de contexto, é bem assustador isso. É devastador. Por isso que eu vou ler o livro da humanidade. Resgatar um pouco da confiança dela. Eu vou resgatar um pouco, porque tá... É legal esse livro, legal mesmo. A gente termina assim... que bom! Existe... tá vendo? Droga, eu falei que era uma amiga que queria... Puxa, lê também, pra explicar pra ela, é conversar melhor com pra ela. gente debater. Fazer um grupo no WhatsApp, eu, você e ela. Um grupo, boa. Pronto. Então, assim, né, pra fechar tudo, o que a gente aprendeu nesse podcast? Que o nosso cérebro... Nós somos nossos piores inimigos? Não? Tá, que prega peças. Poxa, foi isso? Foi isso? Mas então, a gente conseguiu, né, passar aí por várias coisas, levar para a vida pessoal, trazer para o financeiro, relacionamentos, a importância da gente escolher os nossos pares, e não estou falando de pares amorosos, mas nossos pares, no geral, pessoas que conseguem discordar de ti, de falar do que você precisa ouvir eventualmente. Importância de concordar também, né? Porque ninguém vive só de... Mas como que a gente faz, Délia? A gente consegue desligar o nosso cérebro? Consegue... Tomara que não, Fê. Não, assim, a gente consegue, nossos vieses, no geral... Não, a gente consegue, né? Assim, como eu disse lá no início, né? Isso assim, é um jeito de você se manter vivo, né? Porque você não consegue processar e elaborar todas as informações. Mas existe a heurística, que é o atalho mental, para que você tome uma decisão mais rápida, sem precisar investir muita energia. E existe o viés. Quando a gente fala de viés, a gente está falando de algo que se torna negativo. Então, eu acho que o ponto aqui é parar para se questionar, assim, as decisões que são significativas e importantes, algo que
que vai fazer diferença para você, né, no dia seguinte. E aí eu acho que dinheiro é um ponto, né, principalmente para quem não ganhou todo o dinheiro na Mega e continua com o dinheiro, porque tem gente que ganha e também perde, né? Tudo, uma boa parte. Exatamente, porque se empolgou, etc. Enfim, eu acho que respirar, sabe? Compartilhar. É como se o convite cara, cuidado com as certezas, sabe? Cuidado com as certezas que você tem. Não, eu tenho certeza. Quando você falar isso ou escutar de alguém, peraí, mas... Será? Alguém pensaria diferente de mim? E se pensasse, o que pensaria? E aí tentar explorar um pouco mais disso, acho que pode ajudar. Estratégia prática, beber um pouco de água, respirar, lembrar que não somos todo mundo. E eu acho que tem, como a Adélia falou antes, aquela pessoa que vai te fazer uma pergunta e no final você tem certeza e você fala, eu tinha, até você me perguntar. Essa pessoa é muito importante. Ela é muito importante. Ela é muito importante, exatamente. Eu eventualmente... E tem uma coisa também, assim, só para... se você errou, né, assim, caiu num viés e vacilei e tal, também já foi. O que você consegue aprender com essa situação para seguir a partir daqui? Porque também ficar se penalizando, ruminando, nossa, e tal, não vai te ajudar a tomar melhores decisões no futuro. Então, peraí, qual foi o atalho que eu engatei aqui que me fez tomar essa decisão e que hoje eu me arrependo? Olha para isso, sabe? Assim, elabora, conversa, pensa, não para se culpar, mas para assumir, né, tomar consciência sobre o que aconteceu, porque se isso for um padrão no teu comportamento, pode ser que você repita isso numa próxima oportunidade. E a chance de repetir é gigantesca. Gigante. Né? Minha psicóloga, quando ela começou com esse papo de que você tem que escrever, não sei o que você fala muito, eu fiquei, que saco. E, gente, funciona. Funciona. Assim, acordar um pouquinho mais cedo ali, pega, bota, mas não sei o que escrever, só escreve. Entendeu? Vai. Quando tu lê, tu fica, cara, não faz o menor sentido o que eu tô pensando. E aí tu se sente liberto, né? Livre. Sim. Faz a pergunta da audiência aí. A pergunta da audiência. Hoje a gente tem uma pergunta da audiência. Peraí. Uai, cadê a pergunta? Me perdi. Achei. É porque não tem pergunta. Não, claro que tem. Não tem pergunta. Só ficou perdida e eu esqueci de passar a página. Você já se pegou você mesma caindo num viés cognitivo numa decisão muito importante? Ou sua prima, não sei. Olha, eu falei assim, eu tenho, como eu falei lá no início, né? Eu tenho uma questão com uma preocupação financeira significativa, assim, na história do, né? Todas as decisões que eu tomo e tal. Então, quando eu falei lá no início que eu fiz um investimento alto, né, para pagar por cursos que eu não faria, aquilo ali foi pura empolgação. Então, na sua opinião, esse foi pior? Assim, o pior que eu quero falar... tá, entendi. Não, tudo bem, vamos ficar com esse, então. Quase pegaram. Mas isso foi algo que te marcou porque é algo importante para ti. Não, porque foi muito caro, filho. Claro. Eu podia ter feito milhares de outras coisas. Podia ter pago cursos muito melhores, sabe? Podia ter... Você sabe por que marcou ela? Por quê? Porque ela conheceu uma das pessoas mais incríveis da vida dela nesse curso. Quem? Vou perguntar só. Eu vou deixar no ar isso. Tá bom. É verdade. Se eu não tivesse pago pelo curso, eu não teria conhecido uma pessoa bem importante. Se a audiência quiser apostar aí, põe aqui nos comentários quem vocês acham que a Adélia conheceu num desses cursos. É verdade. Por coincidência, eu nem precisei pagar curso, Adélia, e conheci... Também conheceu? Conheci. Então, olha só. Por isso que eu tô dizendo, mas foi um... mas onde eu teria... Eu não sei onde eu teria conhecido essa pessoa se não tivesse sido... Mas ele estava no curso. Então, ele também caiu no viés. Né? Muitas pessoas erram. Mas... Na defesa dessa pessoa, ela não pagou o curso. Então ela enganou. Mas foi alguém? um efeito manada? Não, ela será? ganhou Não o sei. curso. Foi? Teve algum viés aí, será? Peraí. Não sei. Teve algum viés? Eu acho que teve. Eu acho que não. Acho que foi aquele negócio de eu pulei na água gelada, eu vou botar mais um tonto nisso. Por isso que me pagaram esse curso.
Dedurei que era eu. Ninguém tinha adivinhado ainda. Perdeu, então, a aposta. Nós vamos fazer outro podcast só, nós duas, para discutir qual foi esse viés aqui. Não é? Gostei. Eu vou parar para pensar qual foi o viés que fez ele ir para um curso que ele não iria. Se ele não... Foi a versão a perda? Não Só sei. que da perda dela que ia perder o dinheiro? Não, eu acho que um pouco Da do efeito pessoa do que pagou? manada, de ser pertencente. Não, não foi. Amei. Esse não foi. Não A Adélia foi. sabe que não foi. Não foi. Eu não tive nada de Não. efeito manada naquele curso. Muito Então- pelo contrário. Não, então, não sei, teve alguma sei. coisa. A gente Eu vai acho que pensar. foi, o curso tá pago. Então, Eu não vou desistir, acho que foi a versão a versão a perda. Já tá pago, Tá tem que pago, fazer, tem sabe? que ir. Ia perder Mesmo o que o dinheiro. dinheiro não foi meu, mas assim, É. tá pago e me deram, eu vou fazer. É a Na minha- versão, na a minha versão a perda. família- É o bom e velho de graça tem injeção na testa. Na minha família, a gente Isso. chama isso de interesse. Não sei se... Mas de graça tem injeção na já testa. tá na testa. Levou algumas, né? Algumas. Não, nossa, só benzetacil nesse curso aí. Gente, chega, vamos parar por aqui, porque daqui a pouco a gente continua. A gente chegou no nosso final, Adélia, aqui, e a gente sempre pede para o convidado deixar um recado, né? Dentro do nosso tema, dentro de tudo que foi falado aqui, se o nosso espectador fosse guardar só um pensamento para ele refletir, uma provocação, o que você deixaria para eles? Acho que a minha provocação é quem são as pessoas que você tá... Quais são as relações que você está nutrindo perto de você para conseguir tomar decisões melhores? Porque a gente não vive sozinho. Eu acho que esse é meu... Sabe? E que sejam pessoas que não estejam sempre concordando com você. Não precisa ser quem te massacre, né? Mas que sejam conversas produtivas, que te permitam pensar, refletir, etc. Eu acho que isso Pessoas que te é um provoquem. recado. Porque, assim, sei que a gente está no encerramento, mas eu tenho pensado muito no processo de envelhecimento, sabe? Assim, como é importante ter amigos de verdade, né? Acho que você vive melhor, você envelhece melhor e você toma decisões melhores. Com certeza, concordo. E como é difícil achar amigos de verdade nesse mundo louco, né? Mas é isso. Tem mais alguma coisa? Não. Eu fiquei muito esclarecido. Eu vou ter um pouco mais de medo de clicar no botão compre com um clique agora. Ou de aceitar convites, assim? Não. Isso- Eu já não aceito mais presente de curso. Já não, já Isso eu já risquei na minha agenda. Vou pensar eu um pouco aprendi. mais, buscar algum... né? Peguei algumas dicas aqui com Délia. Talvez eu veja a lista de participantes, antes eu teria corrido. A Adélia também teria. Eu teria. Gente, ainda bem que nessa época eu estava fazendo alguma coisa que não era assim, convidada para esse curso. Mas foi isso, eu espero que vocês tenham gostado. Délia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, é um prazer te ter aqui. Nós temos um carinho gigantesco por você. Volte mais vezes, que você está convidada para todas as vezes que você vir em Manaus, a gente tem uma hora nesse estúdio. Eu acho que a gente tem muita pauta aqui, né? Muita coisa. Muita coisa. E é isso, nos sigam nas redes sociais. Né? Vocês sabem tudo que vocês têm que fazer, pessoal. Curta, compartilha, comente aí para dar engajamento, a gente tem mais views. As redes sociais nossas, da Délia, do canal, estão tudo aqui embaixo. Cliquem aí. Em algum lugar aqui, na verdade. Pode estar em cima, embaixo, eu não sei bem onde o editor vai Provavelmente colocar. vai estar embaixo. Provavelmente vai estar embaixo. Da Lumo, que é a empresa da Délia, sim. onde a Délia participa, e ela vai... Sigam lá. Eu já participei de um evento na Lumo, pessoal. É muito legal. Se vocês puderem seguir lá os insights que eles dão, e eventualmente, se fizer sentido para a tua carreira, alguma formação deles, é muito legal. Fernanda estava tomando água, ela devia estar falando, mas tudo bem. Eu estava com sede. Ficamos por aqui hoje. Mais uma vez, obrigado, Délia. Obrigado, Fernanda. Obrigado para você que chegou até o final. Até o próximo episódio.